enorme estar aqui. Este tema é um desafio, em especial para a área de tradução e interpretação, em se tratando da esfera jurídica. Repito, é um enorme prazer estar aqui, porque estamos em um momento especial. São 10 anos e iniciamos com uma palestra sobre a área jurídica e, em especial, esta é a minha área hoje de pesquisa. Um segundo momento especial, porque temos a presidente da WOSLI, Débora. Imagine a minha situação aqui depois da palestra da Débora. Estou muito emocionada, é um momento realmente especial. Mas eu vim aqui para falar um pouquinho da minha experiência profissional como intérprete na esfera jurídica. Então, eu preparei a minha palestra dividindo em 2 momentos. O primeiro momento, falando um pouco da minha experiência particular nesse espaço, na mediação de situações nesse espaço da esfera jurídica e como essa área foi desenvolvendo com a presença do intérprete e da tradução. E o segundo momento da palestra, eu vou apresentar alguns dados da minha pesquisa, que foi iniciada em 2016 e finalizada em 2018. Estamos agora nesse caminho de pesquisa sobre a esfera jurídica e amadurecendo os estudos da tradução e da interpretação nesta esfera jurídica. Eu quero trazer um pouco os meus pressupostos para eu conseguir falar um pouco sobre essa esfera, tanto na experiência quanto na pesquisa. A maioria das pessoas falam que a esfera jurídica é uma esfera nova de atuação. Mas será que no Brasil isso é novo? Ou isso já existia há muito tempo? Em diferentes instituições, e aí também nos registros que a gente tem no INES desde 1997, a gente vê que já existia... 1907, desculpe, vemos que já existem registros na história situações de rebeliões de surdos dentro das instituições, falta de higiene, denúncias de maus tratos com surdos. Isso já existem registros disso. E dessas rebeliões esfera. E aí eu comecei a organizar um material meu de anotação, porque eu ia para a delegacia para fazer atendimento e procurei coisas escritas sobre isso, manual para me orientar como atuar nessa esfera, como me comportar, se existia alguma regra. E aí, lá em 1997, eu era bastante jovem, né? Uma menina, como vocês que estão aqui, jovens, e eu tive que me adaptar e criar uma forma de trabalho, mesmo antes de me entender como profissional. Então, eu fui me adaptando e criando um jeito de trabalhar, procurando informações que me dessem possibilidade de atuar de cada vez melhor. Mas cada situação era um novo desafio. Bom, eu quero fazer um parênteses aqui agora. E dizer que existem vários artigos narrando experiências, narrando situações, feitos também por intérpretes. Vocês têm que registrar situações que vocês vivenciam no dia a dia, mas com uma reflexão profissional dessa atuação para que realmente essa área se desenvolva. Bom, o que eu fui coletando de informações e como eu fui me organizando para atuar, eu fui percebendo que na comunidade surda existem surdos de diferentes
diferentes jeitos. E aí, como eu poderia lidar com cada situação e cada pessoa? Porque para cada atendimento, eu precisaria me comportar de uma forma diferente, mais sensibilidade ao atuar com uma mulher que acabará de sofrer uma violência sexual, uma criança que tenha acontecido uma situação de estupro. Que tipo de sensibilidade eu teria que ter para atuar? Então, como seria o meu comportamento em cada espaço? Ia depender de cada situação. Então, eu fui fazendo um diário de bordo e vou compartilhar com vocês alguns exemplos. Como eu disse, essas anotações foram feitas em um diário de bordo. Primeiramente, uma forma de entender como acontecia. Então, eu era chamada, ia na interpretação. Quando eu voltava para casa, eu fazia as minhas anotações. Eu anotava como eu decidia, o que eu tive mais dificuldade naquele dia, como eu me senti, que decisões eu tive que tomar, que dúvidas eu tive na hora que eu na intermediação ou na mediação do conflito. Isso não é em si um corpus de pesquisa, mas é uma anotação, um material particular meu, sempre pensando que toda situação, como eu tinha atuado, se eu tinha atuado de forma ética ou não, sempre pensando nesse aspecto. E aí esse registro me deu um pensamento de que a pesquisa nesta esfera é importante e me deu essa intenção de fazer a pesquisa. E aí pensar nessa esfera, em especial na delegacia, qual é o fluxograma de atendimento? O que se faz primeiro, depois? A maioria das pessoas não se sentem muito bem ao atuar na esfera criminal ou jurídica, não se sentem seguras. E como é a atuação nesse momento? Silvana, eu não tenho formação na área do direito, assim como vocês, eu não sou advogada, assim como vocês. E o meu olhar não é de uma pessoa que está na área do direito, mas é um olhar de uma pessoa que trabalha na formação de tradutores e intérpretes e entende que há necessidade da área do direito com a tradução e interpretação, isso acontecer um diálogo e a área do direito tem que estar próxima da atuação do tradutor e intérprete na esfera jurídica. Então, esse fluxograma, esses passos a serem seguidos, como comportamento dentro daquela esfera, isso conseguiu me ajudar a sistematizar como seria o atendimento na esfera jurídica. Às vezes o atendimento acontecia dentro de um mês e 2 meses, 3 meses a sequência do atendimento, às vezes não, eu passava meses. Então, como eu teria que organizar minha rotina de trabalho também, e tem a ver com essa sistematização do atendimento. Em Santa Maria, eu precisava organizar essa rotina dentro do atendimento, mas sem ter a formação na área, como é que a gente pensa isso? Então, isso foi um grande desafio e, por isso, a escolha, esse objetivo de pesquisar essa esfera até hoje, segue sendo um desafio para mim. Algo importante é o contato com intérpretes mais experientes, que já passaram por situações também de delegacia, jurídico, tanto intérpretes surdos quanto ouvintes, pessoas importantes neste trabalho. Às vezes, o trabalho em conjunto com um intérprete surdo, mediador surdo, porque às vezes eu tenho uma criança de 7 anos que sofreu estupro, uma violência sexual, e essa criança ela não tem uma situação de confiabilidade comigo para dizer o que aconteceu. A necessidade de uma pessoa surda estar junto para que ela se sinta à vontade de dizer o que estava acontecendo. E eu
depois da intermediação da pessoa surda, eu fazia a interpretação para o delegado, para o escrivão, para dizer o que havia acontecido. Então, são muitas situações diferentes que a gente precisa entender como atuar. O importante é trazer visibilidade ao tema. Uma questão importante é, dentro da formação, buscar diferentes gêneros textuais. Entender como funciona um laudo, como funciona um parecer dentro da esfera jurídica, o que é uma petição, o que significa uma sentença. São documentos diferentes, são gêneros diferentes e tem uma estrutura textual diferente. A leitura desses documentos ajuda a gente a entender melhor a esfera e o conteúdo dentro da esfera jurídica. É óbvio que não deve ser o objetivo principal de uma formação de tradução e interpretação, mas são informações importantíssimas que ajudam a atuação de uma forma mais segura e entender a dinâmica e o contexto de atuação. Então, desde sempre, uma preocupação muito grave é o primeiro momento na delegacia, independente da pessoa que vai à delegacia solicitar atendimento, às vezes vai fazer um BO, vai fazer uma denúncia de uma violência sexual, são diferentes situações. Esse primeiro momento, eu pergunto para vocês, nas delegacias há intérprete para atendimento? Sabe-se lá, alguns estados sim, outros não têm intérprete. A maioria não tem. E essa é a preocupação. Porque o primeiro momento é o início de um inquérito, de uma investigação, de um processo. E aí o direito da pessoa surda de ter um intérprete nesse primeiro momento, quando ele entra em contato com a esfera da justiça. Onde está o direito à cidadania pela pessoa surda? Esse é um grande desafio para nós, pensar nisso. Como de tanto tempo essa necessidade, 20 anos pensando sobre isso e sabendo que há essa demanda, entendendo também a necessidade da experiência profissional, de como atuar, quais são os problemas, quais os desafios, o que é mais falho no atendimento. Então, assim, a necessidade de pesquisa sobre a atuação de intérpretes, ouvintes e surdos e do que depende o desenvolvimento profissional, qual a demanda para a atuação deste profissional. E tem a questão também se o intérprete tem perfil para estar naquela área ou não. As pessoas se formam e vão para a área da saúde, para a justiça, para outras esferas, mas tem uma questão de perfil, de identidade. É importante também que isso seja pensado, refletir sobre isso. Será que todas as pessoas querem interpretar na esfera jurídica? Quais são os requisitos para atuar nessa esfera também? Nós temos que refletir ainda sobre isso e sobre a formação do tradutor-intérprete. Um outro desafio é a falta de treinamento específico para as pessoas que trabalham, que atendem, tanto o intérprete quanto as autoridades. Às vezes tem conhecimento, às vezes sabe da demanda, sabe como resolver alguns problemas, e os intérpretes também, atuando em diferentes lugares, no treinamento em serviço, ao passo que vão trabalhando, vão entendendo. Vão compreendendo as nuances jurídicas. E as diferentes modalidades de interpretação nessa esfera.
Ontem a Débora disse que a melhor modalidade é a consecutiva dentro da esfera jurídica. Desculpa, é esse o sinal de consecutiva. E nós no Brasil temos um costume grande de fazer a consecutiva e a simultânea. Então, a orientação dela é que a consecutiva seja uma opção para que possamos atuar na esfera jurídica, mas também saber trabalhar assim é um grande desafio, inclusive para a formação. Então, é importante que a gente saiba que, no Brasil, a gente tem diferentes questões que, primeiro, políticas linguísticas e políticas de tradução que apoiem o trabalho do intérprete dentro da esfera jurídica. Então, os estudos da tradução aliado à linguística forense. Questões dos direitos humanos que possam ajudar a desenvolver a formação profissional na esfera jurídica. Existem pesquisas no Brasil e eu mostro agora para vocês alguns autores. Do lado direito de vocês que estão olhando. São pesquisas na tradução e interpretação oral, e do lado esquerdo de vocês que estão olhando, na esfera de tradução e interpretação de língua de sinais. Então, é interessante também que essas duas áreas conversem, as pesquisas aconteçam fazendo uma interlocução. Sabemos que é um campo de pesquisa bastante jovem, bastante novo, e vemos diferentes autores, inclusive aqui do programa de pós-graduação Estudos da Tradução, diferentes pesquisas em andamento, alguns surdos e ouvintes também fazendo pesquisa na esfera jurídica, ainda em andamento. E essas pesquisas abordam alguns temas importantes. A terminologia jurídica. Volta um slide, por favor. Não só na UFSC, mas também Vale 2018 também pesquisa o estudo de glossários e terminologia jurídica. Nós, no Brasil, pensamos que diferentes interlocuções têm que ser feitas para que realmente o programa de pós-graduação caminhe fazendo essas interlocuções e ajude as demandas da esfera jurídica de atuação do tradutor e intérprete. Mas é algo urgente. As pesquisas vêm mostrando que há uma necessidade, uma demanda urgente da esfera jurídica. As outras esferas sociais também, mas a gente percebe mesmo a urgência da esfera jurídica dessas pesquisas. Então, o estudo da terminologia jurídica e de criação de glossários é um tema crescente. A gente percebe que existem pessoas atuando. E a primeira resposta, quando a gente pergunta para o intérprete qual é o mais difícil? Nossa, o mais difícil, a maior preocupação é que eu não sei os termos jurídicos, né? Que sinal que eu uso para esse termo ou esse termo? Essa é a primeira resposta que vem. Professora Rachel Sutton, que está aqui, né, e fez entrevista com intérpretes. E
todos também dizem que um desafio grande, na pergunta de qual é o desafio, é também essa questão da terminologia específica jurídica e também em língua de sinais. A pesquisa foi feita na Inglaterra e a gente percebe as demandas brasileiras em relação a isso, se são as mesmas ou não. Se tem um entendimento claro do que também os surdos necessitam, demandam nessa esfera, existe esse entendimento? Por isso, nós precisamos dar muita atenção, fazer reflexões sobre isso, inclusive na formação, e trazendo os surdos também, para que eles nos digam quais são as demandas, as necessidades nessa esfera, trabalhando junto com os surdos. Para que realmente haja uma comunicação efetiva em língua de sinais. Não só incentivando a esfera acadêmica, nós estamos muito acostumados com a língua de sinais utilizada na esfera acadêmica, mas quando a gente vai para outros espaços sociais, em que existam línguas emergentes, coisas acontecendo que a gente não sabe dentro da academia. É nas diferentes esferas sociais que a gente vai entender qual é a necessidade e como esse profissional deve atuar. A gente sabe que falta orientação, falta manual, falta protocolos e treinamentos para atuação. Não quero deixar vocês traumatizados aqui, falta, não tem nada, não é isso. É chamar a atenção para a necessidade de reflexão sobre essa área e de saber qual seria a referência para a atuação nessa esfera. Realmente é um desafio para todos nós. Perceber que a gente tem um país muito grande e pessoas em todos os lugares pesquisando sobre isso, mas essa conversa tem que acontecer. Também em outros espaços, defensoria pública, delegacias, em outros espaços do contexto jurídico. Nós trazemos aqui as diferenças do contextos de tradução e interpretação. As pesquisas focam na questão do conceito de interpretação, nós compreendemos, e no conceito de tradução, ele também tem a sua relevância. O acesso das pessoas surdas nestes espaços de interpretação e de tradução também. E eles nos apresentam a questão de profissionais distintos. Nos apresentam profissionais com identidades e papéis distintos. Nós percebemos isso de forma clara, o que vem a ser o tradutor e o que vem a ser o intérprete na esfera jurídica. É importante nós demarcarmos e compreendermos o processo desses profissionais no contexto jurídico. O ritmo de trabalho, as características diferentes nesses espaços. E é importante também nós estimularmos, porque nós sabemos da vasta legislação brasileira em se tratando de questões linguísticas e trazermos essa legislação para o contexto jurídico. A emergência da tradução no contexto jurídico, o acesso às informações para a comunidade surda, ele apresenta de diferentes formas. A profissão de tradução e interpretação também de diferentes formas e características. Próximo. Bom, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, eu, em conjunto com o professor André,
com a professora Mariane, nós organizamos o programa de extensão Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais na Esfera Jurídica, o TIUS-JUR. O professor que vai, esse profissional que vai atuar, nós três vamos atuar nas reivindicações da comunidade surda, na tradução e interpretação e na terminologia e glossários. Nós temos uma parceria com o Tribunal de Justiça, aqui de Santa Catarina, buscando um trabalho na área jurídica. Nós elaboramos uma cartilha sobre a violência contra a mulher, violência doméstica, e foi traduzido para a língua brasileira de sinais. Eu, juntamente com a professora Mariane, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Trazendo para essa discussão hoje, nessa palestra, nós fizemos uma pesquisa tratando de uma questão séria, grave, e querendo trazer vocês para essa questão, para a questão da esfera jurídica. Nós realizamos entrevistas com tradutores e intérpretes no Brasil, de diferentes regiões. A entrevista foi feita com 40 participantes. E a pesquisa foi uma pesquisa com base documental, com o Superior Tribunal de Justiça, essa pesquisa com base documental, nós tínhamos como objetivo fazer uma consulta sobre súmulas, decisões monocráticas e outros, sobre a jurisprudência, sobre as sentenças que geram jurisprudência em torno da língua de sinais. Nós acessamos o Tribunal, o Supremo Tribunal de Justiça. Nós vamos apresentar aqui o passo a passo dessa pesquisa. Nós realizamos primeiro pesquisas com descritores ou palavras-chave. Primeiro a palavra surdo, e não apareceu absolutamente nada. Nós colocamos libras, também não houve nenhum retorno. Mas nós sabemos que haveria questões a serem apresentadas. Aí conversamos e colocamos surdo-mudo. Simplesmente ferveu de retorno. Infelizmente, a nossa justiça brasileira, ela reconhece o surdo como surdo-mudo. Isso nos mostra que a justiça brasileira
ainda não reconhece, não conhece a questão da diferença, da diversidade linguística da pessoa surda. Desses 40 intérpretes que participaram da nossa pesquisa sobre a participação em fórum, delegacias, defensorias, tribunais, hospitais, presidiários, de prisões. Como que foi feito o contrato desses intérpretes? Era importante nós termos conhecimento e acesso a essas informações. Alguns foram feitos por empresas, agências, outros intimados pela justiça. A maioria por amigos, familiares de surdos. Alguns poucos pelas centrais de intérpretes, associações de intérpretes, escolas, de vários espaços, pastorais de surdos. Nós precisamos organizar e tentar buscar uma uniformização para que possa haver uma garantia da qualidade profissional. Às vezes, familiares, pai e mãe, não são os melhores profissionais para atuar nesses casos, nessas situações. Próximo. Esse. Volta, desculpa, por favor. Nós precisamos ainda buscar uma profissionalização de qualidade, um controle. Quem poderá acompanhar esses casos na área jurídica? Qual seria a formação? A certificação desses profissionais? A avaliação, os critérios de avaliação desses profissionais? Essa pesquisa ela não é feita sozinha, nós temos que fazer isso em parceria, construir esse caminho de pesquisa. As instituições, as associações de surdos, as associações de intérpretes, as federações, as universidades. Esse trabalho tem que ser construído, esse projeto tem que ser feito com a esfera jurídica. Nós acreditamos que estamos dando o primeiro passo para essa questão na esfera jurídica. Nós iniciamos, por exemplo, a questão de um curso de 40 horas, a capacitação nas defensorias públicas, em Brasília, no Distrito Federal. Isso aconteceu no mês de julho. E algumas disciplinas no curso do Letras Libras de bacharelado, disciplinas básicas que tratam de noções básicas sobre a esfera jurídica. Aqui no Brasil, nós temos 7 universidades que oferecem o bacharelado. Algumas dessas disciplinas, alguns desses cursos oferecem nos seus currículos algumas disciplinas básicas que tratam desse tema. Algumas empresas oferecem cursos que tratam desse tema também. Acredito que existem algumas empresas que oferecem um curso que tratam desse tema. 4 intérpretes de empresas participaram desse curso em julho, lá em Brasília. E o primeiro tema, por exemplo, a questão de habeas corpus.
habeas corpus. A primeira informação que foi discutida com a questão de drogas, do tráfico de drogas. É um caso que eu vou dar como exemplo para vocês. 3 pessoas envolvidas com tráfico de drogas, 2 ouvintes e um surdo. O surdo foi preso e os 2 ouvintes não. Os ouvintes foram corréus e o surdo réu. Esse fato ocorreu em São Paulo. Foi um caso penal. E foi pedida a nulidade desse caso. E, segundo consta no processo, o surdo assinou assumindo. Ele assinou a intimação, mas ele não compareceu, dizendo que ele deveria ir na audiência no dia tal, na hora tal. E o surdo não compareceu. E o que aconteceu com ele? E ele foi preso. O advogado queria cancelar, porque o português é considerado a segunda língua. Para nós, isso é óbvio. Para a justiça, não. O que isso quer dizer? O surdo mudo nasceu sabendo ler e escrever. Foi aprovado em concurso público. Teve intérprete, o irmão. Detalhe: o irmão, que era intérprete, era irmão do outro corréu ouvinte. Do surdo, não. Da família. Isso mostra uma questão muito grave, da qual nós precisamos ficar atentos. Da presença da pessoa surda na esfera jurídica. Não era irmão, era irmão do ouvinte. Irmão do ouvinte. Isso nos mostra que nós, tradutores e intérpretes, a questão da formação, a formação não deve ser só nossa, mas também da esfera jurídica, dos juízes, dos policiais, dos advogados, dos peritos, dos oficiais de justiça. E nós não somos responsáveis por todas essas questões. A comunidade surda também tem que lutar por projetos, por esses espaços na esfera jurídica, para que o surdo tenha o seu direito linguístico. A questão de saber quem é esse profissional, do papel do tradutor e intérprete, da comunidade surda, a questão do texto em português, a possibilidade de ter um oficial da justiça ser bilíngue. Quem é a comunidade surda? Quem é o tradutor e intérprete? Quais são os pesquisadores em torno desta questão? É importante essa aliança. Próximo. Um outro exemplo da área penal também, em São Paulo. No Superior Tribunal de Justiça,
nós encontramos N exemplos. Eu apresento aqui 2 para vocês. Esse caso agora é de um estupro, de um laudo médico e psiquiátrico. De 2018, de julho, recente. O que consta nesse laudo? Está em vermelho. Não usa Libras, correto. A Libras não está correta. Mistura sinais que aprendeu Libras em casa, sinais combinados. Percebe que a inteligência é aquém do normal. Mas esse perito que fez o laudo, ele sabe língua de sinais? Ele é bilíngue? Como que ele prepara esse relatório? O que significa Libras que não é correto? O que a gente pode pensar disso? Esse perito tem formação sobre aquisição de linguagem para poder avaliar e analisar essas questões? Esse surdo, essa pessoa surda estava acompanhada do tradutor-intérprete? Havia presença de intérpretes surdos? A importância que são os sinais domésticos da língua de sinais na família? Como que fica essa questão para a justiça? Eu considero importante a investigação sobre essas questões. Havia intérpretes na consulta que resultou nesse laudo? Se nós, em conjunto, não construirmos um alinhamento sobre essa questão profissional, nós vamos demorar muitos anos para resolver essas questões. Então, nós precisamos trabalhar em torno de um alinhamento para resolver essas demandas e esses desafios que a esfera jurídica nos apresenta para a formação do tradutor-intérprete. Hoje, no Brasil, nós temos um total de 97 surdos presos. Homens e mulheres. São dados da Infomem. Do Sistema Carcerário Brasileiro. São dados graves que a academia tem que, com suas pesquisas, contribuir de forma a resolver essa questão da vulnerabilidade da situação que está presente na sociedade. Muito obrigada e desculpa o uso da datilologia. Agradecemos à professora Silvana Aguiar dos Santos por sua participação. Infelizmente, devido ao decorrer do tempo,
teremos tempo apenas para uma pergunta. Infelizmente, apenas uma pergunta. Câmera no... Obrigado. Ok, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu vi a sua apresentação e me faltam palavras para explicar. Uma coisa que me deixou muito curioso a respeito disso, eu concordo sobre a importância da formação do tradutor e intérprete de língua de sinais. Eu compreendo perfeitamente a importância do currículo na formação de tradutores e intérpretes. E eu acho que a formação precisa ser voltada de certa forma, eu sei que a Libras é muito importante, a língua, o aspecto linguístico é muito importante para o profissional. E também sei que os espaços de atuação são múltiplos e há uma relação de um espaço com o outro, com modalidades diferentes de atuação. Você falou agora há pouco que a gente precisa de formação para cada um desses espaços de atuação, uma formação específica. Você pode comentar mais sobre isso? Não, parece que eu não posso falar assim por mim, Silvana, mas eu acredito que eu penso que as instituições, as universidades têm um papel fundamental, também as associações de tradutores e intérpretes, as associações de surdos e o Poder Judiciário. Eu acredito nesse caminho. As organizações, por exemplo, nós sabemos, por exemplo, o segundo encontro dos tradutores e intérpretes que trabalham nas artes. Eu acho que é um caminho. Penso na importância desses momentos de encontros. Em outros países, Suécia, Canadá, Estados Unidos, há esses movimentos. Aqui no Brasil, nós somos um país considerado emergente. Espero que continue assim. A Argentina é um país emergente, mas eu acredito que essa formação ela é um momento de se discutir, não sei se no bacharelado, mas a formação ela é de uma forma genérica. Hoje nós vivemos esse momento no Brasil, uma formação genérica, generalizada. E nós precisamos buscar uma formação específica. Quantos intérpretes nós temos formados e que trabalham na área artística? Quantos intérpretes nós temos que trabalham na área jurídica? Quantos intérpretes que trabalham que atuam na área da saúde? Por exemplo, aqui... por exemplo, nós temos 18 intérpretes que atuam na área jurídica. A gente pensa que pode ser um número pequeno, mas são pessoas que vão complementando. Nós precisamos pensar na formação desses profissionais na área jurídica, de ter um conhecimento geral, de ter um conhecimento sobre o glossário, sobre as terminologias, sobre as demandas. Aqui no Brasil, na questão jurídica, na área de direito familiar, na área direito trabalhista, nessas duas áreas, a demanda ela é muito grande.
quantos desafios para os intérpretes nessas duas áreas? Quais as estratégias, quais as formas de interpretação consecutiva ou simultânea? São muitas questões aí que podemos discutir. E existem outras inerentes que nós podemos abordar. Mas nós precisamos ver de perspectivas diferentes. Eu não sei se eu respondi a sua questão. Por favor, câmera no cerimonialista. Obrigado, professora Silvana, pela sua palestra. Nesse momento, convidamos que o monitor lhes entregue um presente.